Bom dia, povo querido. Bom dia. Enquanto eu vou falando, vamos regulando. Eu desliguei? Eu estou falando isso. Oi. Oi, é mau contato. Oi, aí. Vamos ver se agora fica. Vamos tentar de novo? Bom dia, povo querido. Bom dia. Joia! Vamos olhar então para a palavra do Senhor e aprender um pouco mais acerca de o que Ele tem reservado para aqueles a quem Ele escolhe. Ele escolheu você para quê? Ele escolheu você para conhecê-lo, já vimos isso. Ele escolheu você para adorá-lo. Ele escolheu você para salvá-lo. Ele escolheu você para que você fosse santo, fosse santa, buscasse santificação, vivesse em santidade. E hoje nós vamos perceber que Ele escolheu você para testemunhar. Escolhidos para testemunhar. É o tema da nossa conversa de hoje. E para variar, como estamos fazendo sempre, nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos olhar para o Novo Testamento. Vá para Jeremias no capítulo 1 e deixe também um dedinho em Jeremias ali, correndo para Atos capítulo 1. Deixe Jeremias e Atos, capítulo 1 em ambos, abertos aí na sua escritura, na sua Bíblia. Vocês provavelmente conhecem ambos os textos. Acredito que de Atos corre o risco de vocês não precisarem nem mesmo abrir a Bíblia, porque vocês já imaginam o que eu vou citar, o que nós vamos ler em Atos. Mas vamos começar com Jeremias. Jeremias capítulo 1. Só para constar aqui, é até 10:15, é isso mesmo, né? Eu acho que é. Se não é, alguém me fala. É? Tá, eu botei o treco aqui para fazer barulho também para mim. Então, quando ele fizer barulho, você corta o microfone, tá? Então, vocês não me deixam falar, não. Bom dia, Jaiderson. Bom dia, Alexandra. Prazer vê-los. Depois quero dar um abraço em vocês. Minha esposa ficou muito triste de não poder vê-los. Ela e os meninos saíram. Eles têm prova hoje à tarde. Eles têm aula ainda hoje à manhã. Então, tiveram que voltar. E ela já deixou um abraço para aqueles que ela não conseguiu. Eles três deixam um abraço para aqueles que eles não conseguiram abraçar. Jeremias capítulo 1, dos versículos 4 até 8. Não, perdão, 4 até 10. Jeremias 1, 4 a 10. Diz o seguinte: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está falando com o profeta Jeremias, é um chamado bastante específico. Então lhe disse eu: Senhor Deus, já ouvimos isso aqui em algum lugar, né? Já, isso aqui é clássico. Vem cá. Não, Senhor, eu não. Vem você. Não, me mira, mas me erra. A gente é campeão em fazer isso e faz milênios que a gente está dizendo isso para Deus. Então disse eu: Senhor, me mira, mas me erra. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia. Quem falou isso? Quem é que conversou com Jeremias aqui? Quem é que conversou com os discípulos em Atos 1:8? Em Atos 1:9 acontece o quê? Nós acabamos de citar 1:8. E Atos 1:9 diz o quê? Ditas estas palavras,
Então a última coisa que Jesus falou foi Atos 1:8. A última coisa enquanto esteve aqui. Todas as outras falas de Cristo, ou de Deus, após Atos 1:8, elas se deram sempre pela boca de alguém. Mas a última fala direta da boca de Cristo foi: vocês precisam ser testemunhas. E é interessante que o mesmo Deus que chama Jeremias é o mesmo Deus que convoca os discípulos, porque se pai e filho são um só, então o mesmo chamado que ele deu para Jeremias, claro, com suas especificidades, mas a grosso modo, se você for observar, é o mesmo chamado que ele dá para Jeremias, e é o mesmo chamado que ele dá para todos os discípulos a partir de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu sei que foi bem específico para os apóstolos, mas esse chamado, ele está sobre os ombros de muitos de nós, de todos de nós. Aliás, essa mesma conversa de Jesus, ela é narrada por outros discípulos. Nós vimos ontem essa mesma fala de Jesus descrita pela pena do evangelista Mateus. No capítulo 28, ele encerra o seu evangelho falando exatamente dessa conversa, só que ele cita de um modo um pouco mais extenso. Marcos conta a mesma coisa no capítulo 16, no versículo 15, só que ele coloca como, não sendo as últimas palavras exatamente, mas como sendo parte de uma conversa que ainda se estende um pouco mais, mas no fim das contas ele também é bem sucinto. Assim como Lucas em Atos 1:8, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele é bem sucinto. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Acabou. Mateus desenvolve, Mateus explica como isso vai se dar. Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar, batizando, e eu estarei com vocês o tempo todo. Então, eles contam as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes ou com ênfases diferentes, mas a mensagem é a mesma só. E a responsabilidade que todos eles colocam sobre os nossos ombros é uma só. É a mesma responsabilidade que estava sobre os ombros do profeta Jeremias. Só que vivendo em épocas diferentes e com finalidades diferentes. Jeremias, ele foi chamado para falar para um povo que já tinha sido chamado, já era o povo de Deus. Os apóstolos, eles estão recebendo o mesmo comissionamento, mas é para falar para um povo que ainda não é um povo de Deus. Então, apesar de ser uma responsabilidade semelhante colocada sobre os ombros de ambos, apesar de ser uma mesma vocação, apesar de ambos estarem na mesma condição, que é a condição de aquele que fala a palavra de Deus, eles tinham suas nuances que tornava um chamado e outro chamado realmente diferentes uns dos outros, um do outro. E por que eu escolhi então esses dois textos? Se um é para falar para um povo que já é povo de Deus e o outro é para falar para um povo que ainda não é povo de Deus. Porque você, eu, todos nós fomos chamados para falar para ambos os povos. Eu sou pastor, e outros aqui também o são. E como pastores, é muito comum que a maioria das pessoas com quem nós falamos são povo de Deus. E eu chego para um camarada que é povo de Deus, uma moça que é povo de Deus, um senhor que é povo de Deus, uma menina que é povo de Deus, e eu ensino a como andar cada vez mais dentro dessa vontade do Senhor. Essa é uma característica do pastorado. Enquanto que o evangelista ou o missionário é aquele que lida mais com quem ainda não é povo de Deus, apesar de que todo pastor tem que ter esse momento também na sua vida. Eu não falo só para povo de Deus, mas eu também tenho que falar com aqueles que não são povo. E o evangelista, ele não fala só com quem não é povo. Às vezes ele tem que pegar um irmão ou uma irmã que já é povo de Deus e exortar, e ensinar, e fortificar, e aconselhar, para cumprir as Escrituras. Então todos nós temos ambos os chamados, tanto o chamado do profeta Jeremias no Antigo Testamento, para falar com o povo, exortando a andar no caminho que já era o caminho que tinha sido traçado para ele, e que eles já sabiam disso, como também somos chamados para convocar outros e falar: vem para cá, porque Deus exige a sua adoração. Como vimos ontem, não é só um chamado: vem para cá que o céu será seu. Lembra disso, tá? Não se esquece disso. Esse não pode ser o convite. Não pode ser o convite: venha, tem um prêmio te esperando. É um convite que apresenta o custo. Venha e você vai receber um caminho para caminhar, um caminho de renúncia, porque Deus é digno disso. O alvo não é ele, não pode botar ele no trono. Você é tão bonzinho, você precisa ir para o céu. Não, quem está no trono é Deus. Deus é maravilhoso, ele requer a sua adoração. Ele quer ser o Senhor da sua vida, renda-se a ele. Tem que ser sempre esse o convite.
Mas pastor, nós somos batistas, em grande maioria aqui, você é presbiteriano, a gente que devia estar ensinando você sobre evangelização. É verdade. Eu já peguei esse camarada aqui e falei, meu irmão, arranca esse ranço presbiteriano que todo presbiteriano tem. Viu, Manu? Cadê Manu? Manu, levanta a mão aí, cadê você? Aí, Manu, arranca esse ranço presbiteriano que nós temos, essa mania de evangelizar mal. De não evangelizar em muitos casos. Isso tem a ver com a nossa história até. Tem a ver com a nossa história, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Tem a ver com a nossa história. A igreja presbiteriana, ela surge na Escócia, onde todo mundo já era presbiteriano. Só o fato de você nascer na Escócia tornava você presbiteriano. Para que eu ia evangelizar então? Para quem que eu ia falar? O que eram então os vocacionados a evangelismo? Eram os caras que saíam e iam para outros países, porque a Escócia já era de Jesus. Era esse o conceito que eles tinham. A Inglaterra já era de Jesus. Então a história moldou um povo que não evangelizava. Ela nos ensinou, a história nos formou não evangelizando. Agora os batistas, eles não tinham um país batista. Cita para mim um país que foi de fato, todo ele, batista. Não temos na história. A igreja batista, ela surge salpicando vários países. E assim os batistas cresceram e se formaram com isso, essa gana pela evangelização. Aliás, tem uma outra forma de nós entendermos essas diferenças, que é a forma mais teológica, menos histórica e mais teológica, que diz respeito às ênfases. Quando você olha, por exemplo, para a igreja católica, qual que é a ênfase da igreja católica? É a missa. Tanto é que na igreja protestante, aqui no centro, é a palavra, é o púlpito. A palavra está no centro. O centro do culto é a pregação. É a voz de Deus. Na igreja católica, quem que está aqui no centro? A mesa da comunhão. Por isso que toda missa tem que ter Eucaristia. Toda missa tem que ter a hóstia. Porque esse é o centro. E por que a hóstia é o centro? Porque para o católico a salvação é através das obras. E uma das obras que você faz para ser salvo é participar, é comungar, participar da comunhão, participar da Eucaristia. Então a ênfase é a hóstia e as obras. Isso é a ênfase do catolicismo. A ênfase dos adventistas do sétimo dia qual é? É a guarda do sábado. A ênfase dos pentecostais em geral qual é? É sentir Deus. Por isso que o culto tem volume alto e tem manifestações. E é por isso que todo pentecostal aprende que você tem que ir para a igreja. Tem que ir. Inclusive, na época da pandemia, na nossa igreja nós fizemos vários cultos. Porque todo mundo queria ir para a igreja, mas a capacidade estava limitada. Só podia 30% da capacidade, coisas assim. Vocês lembram, boa parte de vocês, os mais velhos pelo menos, ou os que estavam na igreja naquela época, lembram de como que era. Então nós fizemos vários cultos, para que alguns viessem no primeiro, alguns no segundo, alguns no terceiro. Perto da minha casa tem uma igreja Assembleia de Deus. Eles tentaram fazer isso, mas não dava certo. Porque o assembleiano, como o pentecostal em geral, aprende que o importante é sentir Deus. Então onde que ele exercita a sua espiritualidade? É no templo. É na igreja. Então o cara vinha no primeiro culto e o mesmo cara ficava para o segundo culto. Depois ele ficava para o terceiro culto. E daí não deu certo essa de dividir a igreja em cultos diferentes, como nós fazíamos. Então essa é a ênfase do pentecostal. É experimentar. E qual é a ênfase do presbiteriano? É conhecer a Deus. Aliás, os reformados em geral, eles aprendem e ensinam depois que o importante é conhecer a Deus, que foi a nossa primeira conversa aqui. O importante é conhecer, e por isso que a igreja presbiteriana mete tanto a cara na escritura e conhece a Bíblia. Os grandes exegetas, os grandes biblistas, em grande parte são presbiterianos. Temos outros também de outras denominações, até pentecostais inclusive muito bons. Mas em grande parte, os grandes nomes da exegese no Brasil são presbiterianos, no Brasil e no mundo. Por causa dessa ênfase em conhecer. E onde se dá o conhecer? Você, dentro do seu escritório, sentadinho, com a sua Bíblia lá e o nariz no meio da Bíblia. Como que você vai sair para evangelizar se a sua ênfase é isso? Então, a história explica por que presbiterianos evangelizam tão pouco. E a ênfase teológica da igreja presbiteriana explica por que a gente evangeliza tão pouco. Isso é um defeito sério nosso. Então, eu deveria estar sentado. E vocês deveriam estar aqui, porque qual é a ênfase da igreja batista? É a evangelização. A impressão que dá é que tudo gira ao redor da evangelização. Até aquelas coisas que
ocupam lugar, e bastante lugar na Igreja Batista, muitas vezes elas estão lá por causa desse objetivo maior da evangelização. O estudar tem a ver com a evangelização. Eliamar, vários outros aqui estão falando todo o tempo sobre venha para o Maranata, o pastor Daniel falou, venha para o Maranata, venha se capacitar, você precisa se capacitar. E eu vou falar sobre isso hoje, e eu vou falar sobre isso amanhã. Aliás, nesse mesmo horário amanhã, quando nós formos falar sobre chamados para pastorear, eu vou contar o meu testemunho e eu vou dar uma ênfase maior do que hoje na preparação, se capacitar para isso. Mas se capacitar para quê? Para evangelizar. Está vendo que no final a gente fala tanto de capacitar, mas o objetivo ainda é a evangelização. Porque a evangelização está no âmago do coração dos batistas. O que seria ideal? Pegar o assembleiano, o católico a gente... Mas o assembleiano, o adventista também... O assembleiano, o presbiteriano, o batista, bota tudo dentro do liquidificador, bate bem e toma num golão só. Isso ia ser o ideal. A gente pegar esse fervor evangelístico dos batistas, com essa gana por conhecer a Deus dos presbiterianos, com esse amor por estar com Deus e senti-lo em todos os poros. Isso, se a gente juntasse tudo, ia ser muito legal. É por isso que um casamento ideal é entre um batista e um presbiteriano, entre o presbiteriano e o assembleiano, como lá em casa, e assim por diante, entre o Deus é amor e o batista. Ia ser muito legal. Isso é muito legal. Tá? Então, o reverendo Augustus Nicodemo, certa vez, ele foi pregar num congresso em Campina Grande, o maior congresso de teologia reformada do Nordeste. E ele foi pregar, olha só, um congresso de teologia reformada, organizado por uma igreja não só pentecostal, mas quase neopentecostal. Depois, se quiser saber a diferença entre elas, eu falo com você, não vou tomar tempo disso agora. E aí lá ele foi chamado para falar sobre Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E ele falou: meus irmãos, sou presbiteriano, vocês são pentecostais, é da igreja quadrangular. Eu sou presbiteriano, vocês são pentecostais. Você tem certeza que vocês querem que eu fale para vocês sobre o batismo com o Espírito Santo? E eles falaram: sim, a nossa visão a gente conhece, a gente quer conhecer a tua. E ele falou: tá bom. Aí ele chegou muito sábio da parte deles. Aí ele chegou e também foi muito sábio. Leu o texto de Atos 2, havia 16 nacionalidades diferentes, pelo menos, 16 citadas. E aí todos se tornam uma só família. E ele começa, depois da leitura, a primeira frase dele foi: vocês perceberam que aquilo que Deus deu para unir o povo dele, que é o dom de línguas, a gente usa hoje para nos dividir? Eita, só aquilo lá, tá bom, fecha a Bíblia, acabou o sermão, vamos para casa. Vamos para casa sofrer agora com essa verdade que ele tacou na nossa cara. E eu falo a mesma coisa. Essas ênfases, que são todas saudáveis e são necessárias, e deveriam servir para nos unir. Olha, eu sou ruim de evangelização, vem cá, dá o braço para mim, vamos andar junto, porque isso é bom de evangelização. Aí eu aprendo com você e você aprende comigo e nós nos completamos. Mas não, nós usamos isso para nos separar. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Ok? Dito isso, vamos separar essa nossa conversa em duas partes. Primeiro, olhando para o Antigo Testamento, a proclamação dos profetas. E segundo, olhando para o Novo Testamento, a proclamação da igreja. Primeiro, a gente tem que entender o que era um profeta. Você tem ideia do que era um profeta? Aliás, lembra-se do texto de ontem? Êxodo capítulo 20. Assim que termina os 10 mandamentos, Moisés está conversando com o povo. Versículo 18. E quando chega no 19... de Êxodo 20, o povo fala assim: Moisés, não queremos falar com Deus, temos medo. Faz o seguinte, Moisés, se coloque entre nós e Deus, seja o nosso mediador. Pronto, você entendeu a figura do profeta e você entendeu a figura do sacerdote. Ambos eram o mediador, aquele que se coloca no meio. A direção é que mudava. A direção mudava, pastor, como assim? Ora, Deus estava lá e o povo estava acolá. E o profeta era aquele que estava no meio, virado de Deus para o povo, dizendo: assim diz o Senhor. E o sacerdote é aquele que estava no meio, virado do povo para Deus, dizendo: Senhor, perdoa aqueles miseráveis. Então a figura do profeta e do sacerdote era a figura do mediador. Por isso que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios de Cristo. Ele é ambos. Ele é aquele que chega para Deus e fala: Pai, eu morri por ele. Mas ele é aquele que chega para nós e diz: arrependa-se.
Então, profeta e sacerdote eram aqueles que intermediavam, aqueles que se colocavam diante de Deus e do povo para fazer com que o povo ouvisse a voz de Deus e Deus recebesse os pedidos em favor do povo. Nós somos chamados para ser o quê? Santos. Tá, beleza. Mas assim é fácil. Você acerta, mas não responde minha pergunta. Qual dos dois? É isso que eu quero saber. Você está certa. Mas qual dos dois que nós somos chamados para ser? Profeta? Quem vota em profeta, levanta a mão. Ixi, quem vota em sacerdote, levanta a mão. Vocês estão com medo, né? Quem vota nos dois, levanta a mão. Alguns tímidos. Nós somos chamados para ser os dois. Sabe aquele seu vizinho perdido? Aquele seu vizinho perdido, você é chamado para fazer o quê por ele? Evangelizar. Profeta. Não, eu sou chamado para orar por ele. Sacerdote. Qual dos dois você tem que fazer? Os dois. Você tem que ser profeta e você tem que ser sacerdote. Você tem que falar para o povo: larga esse pecado, abandona essa vida de miséria, aceita Jesus na sua vida, muda o seu jeito de andar. E ao mesmo tempo você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, transforma o coração deles, Pai. Tira o coração de pedra e põe o coração de carne. É assim que nós somos chamados, essa é a igreja. É por isso que os textos dos profetas têm a ver conosco. E é Deus quem escolhia os profetas no Antigo Testamento. Tanto é que é muito comum, como agora Jeremias, nós estamos vendo, o profeta querer escapar. Ele fez isso com Moisés, que foi o maior dos profetas deles. Ele fez isso com Jeremias. Ele fez isso com tantos outros. Geralmente o profeta queria fugir e fala: Senhor, me mira, mas me erra. E Deus falava: é você que eu quero. Isso não muda hoje. Nós já vimos, ele laçou-nos, a todos nós. E no momento que ele nos laça, como que é o nosso texto? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Olha só, ele está falando para quem? Jesus está falando para quem? Lá para os discípulos, não tem nada a ver conosco, certo ou errado? Errado. Todo aquele que é discípulo de Cristo ouve essa mesma frase, esse mesmo chamado: eu te escolhi. Te escolhi para ser salvo? Não, a gente viu isso em uma série de textos ontem. Eu te escolhi com um objetivo, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. É interessante que essa é a segunda vez que ele fala sobre isso no capítulo 15 do Evangelho de João. Você já percebeu? Vamos lá para o Evangelho de João. Deixa Jeremias ali marcado e nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 15, não necessariamente no versículo 16, mas você vai perceber que ele já tinha falado sobre fruto em um momento anterior. E em todos os casos, tanto nesse momento anterior quanto no versículo 16, ele está falando sobre um fruto que não é só um fruto sozinho, sempre tem alguma coisa a mais. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto. É isso? Não é fruto? Muito fruto. O fruto não está sozinho no versículo 8. O fruto está sozinho no versículo 16? Não, é um fruto que permanece. Então junto o 8 com 16. Você veio só para frutificar? Não. Você veio para dar muito fruto e para esse fruto permanecer. Isso também tem a ver com a função do profeta. Isso também tem a ver com a função do evangelista. E a gente vai ver isso hoje de manhã. Deus pesava a mão sobre falsos profetas, porque a mensagem do profeta sempre era algo que afetava a imagem do próprio Deus. Então, se o profeta sair da linha, a imagem de Deus é maculada. Em Êxodo, no capítulo 19, ele já tinha chegado para o povo todo e falado: vocês são para mim uma raça de sacerdote. Eliamar repetiu isso hoje aqui em 1 Pedro, né? Ele repete isso, vimos isso ontem também. Aquilo que ele disse em Êxodo 19, agora ele vai dizer em 1 Pedro 2,9. Pedro está usando para a igreja o mesmo chamado, a mesma vocação que Deus já tinha usado para o povo dele no capítulo 19 de Êxodo. Vocês são para mim um reino de sacerdote, um povo santo, uma raça eleita, povo, para usar as palavras de Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele já tinha dito isso, então todo o povo era para ser voz de Deus, profeta de Deus diante das nações. Vocês lembram da vocação desse povo?
diante de todos os outros povos do planeta naquela época? Falamos ontem à noite. Quando qualquer povo do planeta quisesse conhecer a Deus, o que eles deveriam fazer? Olhar para Israel. Israel era a representação de Deus, é por isso que nós somos chamados de embaixadores do reino, porque você é um representante do reino aqui. Agora veja só, se você é um embaixador do reino, foi chamado para proclamar, imagine se você vive uma vida torta, ou se você prega uma palavra que não é exatamente aquilo que Deus está dizendo. Como que a imagem do próprio Deus fica maculada com relação a isso? Nós gostamos muito do texto de Ezequiel 37, né? Quando fala do vale de ossos secos. Vá para Ezequiel 36. O vale dos ossos secos. Gostamos demais de Ezequiel 37. Quando Deus promete restaurar esse povo. Mas tem algo que chama a nossa atenção um capítulo antes do 37, que é, portanto, o nosso texto, Ezequiel 36. Antes de Deus prometer essa restauração, ele diz o motivo dessa restauração. E é uma paulada. Se eu fosse povo de Deus e ele falasse isso para mim, eu enterrava minha cabeça na areia e eu esperava a morte chegar. Eu não ia ter coragem de levantar da cadeira nunca mais na vida. Olha o que ele fala. Antes de prometer a restauração, ele vai dizer por que ele está restaurando. Ezequiel 36, versículo 21. Olha só. Mas tive compaixão de vós, povo santo. É isso? Não. Tive compaixão de quem? De quem? Do meu santo nome. Aliás, nome este que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Olha, os representantes de Deus foram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia eles deram mau testemunho. É isso que Deus está dizendo: vocês profanaram o meu santo nome, e eu tive compaixão do meu santo nome. Disse, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E até parece que Deus está desconfiado que o povo não entendeu, porque quando chega no versículo 32, ele ainda repete: não é por amor de vós, fique bem entendido que faço isto, diz o Senhor Deus. Você está vendo o zelo que Deus tem pelo seu santo nome? É por isso que o profeta tem que tomar cuidado com a vida que leva. Tem uma canção das antigas que a gente cantava na escola bíblica dominical e que hoje é demonizada. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho. Aí tem pezinho, mãozinha, boquinha. E aí a gente fala: ai, está tocando terror nas crianças. Meus irmãos, não estão tocando terror, não. A gente está pegando a seriedade da Escritura e expondo diante dos olhos das crianças. Leia Deuteronômio 13, não vou ler agora por uma questão de tempo, pelo menos do versículo 1 até o versículo 11. Leia Deuteronômio 13 e veja como Deus lida com um profeta que altera a mensagem. Ou com o profeta, mesmo aquele profeta que dá uma profecia, no sentido de predição do futuro. Profecia pode ser: eis que te digo, amanhã choverás. Se choveu, pronto, era uma profecia e se cumpriu. Mas profecia também pode ser, como João Batista com Herodes: larga a mulher do teu irmão, seu miserável, o que você está fazendo é pecado. Isso também é profecia. Então a profecia pode ter as duas coisas. Agora, diz Deuteronômio 13, se o cara fizer uma profecia, uma previsão do futuro, e ela se cumprir, e ainda assim esse cara disser algo contra o Senhor, apedreja, mata esse profeta. Caramba, Deus estava pegando pesado. Claro, Deus sempre pegou pesado, porque como você viu em Ezequiel 36, o que está em jogo é o santo nome do Senhor. Então Deus sempre pesou a mão sobre o falso profeta. Você acha que mudou hoje? Você acha que hoje ele, não, pode falar o que quiser, pode viver a vida que você quiser, vai proclamar meu nome, mas faça do seu jeito. Você acha que é assim hoje? A seriedade é a mesma, porque Deus não muda. Agora note bem também, o profeta tinha que pregar sempre o que Deus mandava.
Nunca o que ele queria pregar. E geralmente a pregação do profeta não era agradável, não é? Ontem citamos, en passant, o texto de Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Amamos esse texto. Eu amo esse texto. Vocês conhecem o texto? Quem conhece o texto? Levanta a mão. Ótimo. E aí os serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o pé, com 2 voavam, e clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, coisa linda. E pela voz ali, quando ouvimos a voz, tudo tremeu, a casa se encheu de fumaça, o manto dele era isso, o trono era aquilo, e vai falando, e então eu disse, versículo 5, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Cara, eu, pecador, vi o rei, morri. E então veio um anjo, arrancou do altar uma brasa como a tenaz, e com essa brasa ele tocou meus lábios. Olha, a mesma coisa que aconteceu em Jeremias, você percebeu? Veja só que a narrativa de Jeremias, ela tem muito a ver com a narrativa de Isaías capítulo 6. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança. É isso mesmo. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois, estendeu a mão, tocou-me na boca e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Mesma coisa. É o mesmo formato da conversa dele com Isaías. A diferença é que em Isaías ele estava dizendo assim, bom, se o problema são os seus lábios, os lábios do povo, os seus lábios impuros, vamos resolver isso já. E aí ele pega a brasa e mostra para Isaías que ele está sendo santificado para uma tarefa. Muito bom. E aqui em Jeremias, ele com o mesmo toque, um toque semelhante, ele mostra para Jeremias que ele está solucionando o problema que Jeremias estava vendo. Qual era o problema que Isaías viu? Impiedade. Deus resolve tocando nos lábios dele. Qual que era o problema que Jeremias viu? Incapacidade. Eu não passo de uma criança, Senhor. Tá bom. E resolve o problema tocando nos lábios dele. Mas agora vem a grande pergunta. Depois que ele toca, ele ouve uma voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual que é a resposta? Esse aqui, Senhor, conta comigo. Ei! E o resto? E a gente para por aqui, você já prestou atenção? Os pregadores pregam até aqui, mas o que diz o resto do texto? Aqui é o versículo 8. O que diz o 9? O que diz o 10? E o 11? E o 12? E o 13? O que diz de 9 a 13? A gente não sabe, mas essa é a parte dura. Porque nesse momento que Deus fala assim, você quer ir mesmo? Então tá bom. Então eu vou te enviar. E você vai pregar. Mas eles não vão te ouvir. Porque eu vou endurecer o coração desse povo. Se eu fosse Isaías, eu acho que eu olhava e falava, Senhor, então não vou não. Peraí, o Senhor está me mandando ir para pregar, para converter o povo, mas o Senhor mesmo está dizendo que vai desconverter aquele que eu for converter? Não dá, Senhor, eu não ganho dessa queda de braço contigo. Eu vou se o Senhor estiver do meu lado, agora se o Senhor estiver contra mim, não dá. Deus não estava contra Isaías, Deus estava contra o povo. E ele queria que Isaías fosse um instrumento de acusação contra o povo. E é por isso que Isaías foi pregar. É difícil ser assim. Não, Senhor, eu quero ser que nem Pedro, que eu prego e 3.000 se convertem. A maioria dos pregadores pega 3.000 sermões para um se converter. Pedro prega um sermão e 3.000 se convertem. Eu quero ser que nem Pedro, Senhor. E Deus chega para Isaías e fala, o teu ministério vai ser pregar e ninguém se converter. Você iria com um ministério desse? Porque foi Deus que mandou. Eu falei que amanhã nesse horário eu vou estar dando meu testemunho, mas eu vou começar por aqui. Quando eu estava no meu ano de missionário, eu fui missionário no Grupo M do Palavra da Vida. Recomendo, né, Manu? Recomendo. Xanu, recomendo, tá? Guarda aí no seu coração. E quando eu estava sendo missionário no Grupo M, eu fui lá para o Pará. E quando eu estava em Castanhal, lá no Palavra da Vida de Castanhal, no Pará, eu tive aula, estivemos 14 dias lá tendo aula de teologia.
Um dos pastores, e eu não me lembro o nome dele, porque é um nome canadense, eu não guardei. Infelizmente eu não guardei. Um dos pastores que nos deu aula era um pastor e missionário canadense. E ele contou a história do pai dele e a história dele. Ele disse: eu tinha 6 meses de vida quando eu vim para o Brasil. Meu pai e minha mãe, missionários canadenses, largaram tudo que eles estavam fazendo e eles vieram para o Brasil. E foram morar dentro de uma aldeia indígena para evangelizá-los. E eu cresci nessa aldeia indígena porque meu pai passou 43 anos morando dentro dessa aldeia indígena e evangelizando esses missionários, evangelizando esses índios. Em 43 anos, quantas conversões? Nenhuma. Nenhuma. Ele recebeu um chamado para a vida dele. Pregue para os indígenas. Ninguém se converteu durante 43 anos. Eu, meus irmãos, não sei se eu continuaria. Não sei se eu teria chegado tão longe. Eu não sei se eu teria passado dos 10 anos. Porque o chamado dele foi semelhante ao de Isaías. Você vai pregar e ninguém vai se converter. Quando os pais morreram, então chegou a vez do moço, aos 43 anos e 6 meses, começar a dar continuidade no ministério que o pai e a mãe tinham carregado durante todos esses anos. E então, ele que tinha saído da aldeia, volta para a aldeia e na primeira pregação, toda a tribo se converte. E ele assustado, e ao invés de alegre, ele estava irado. E ele reúne a tribo e fala: como assim? Esse fruto não é meu, eu não sou digno de colher isso. Meu pai veio e trabalhou mais do que eu. Meu pai se doou para vocês, meu pai se gastou aqui. Eu estou pregando a mesma coisa que ele pregou. Por que vocês não o ouviram? E agora vocês estão se convertendo com a minha palavra? E o cacique então fica em pé e diz: teu pai era estrangeiro, mas você é um dos nossos. Você cresceu comigo. Você é um dos nossos. A você, a gente vai ouvir. Qual era o ministério do pai dele e da mãe dele? Eu sempre achei que tivesse sido o ministério de pregação. Não, o ministério que Deus deu para aqueles dois, e talvez eles tenham morrido sem saber, mas o ministério que Deus deu para aqueles dois era formar um missionário que seria ouvido. Será que eu aceitaria? 0 frutos da minha pregação, 0. Será que eu teria resistido? Porque é isso que Isaías recebeu como chamado. Quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente encontra? Jesus tinha discípulos. E dentre os discípulos ele escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. O que significa apóstolo? O enviado, aquele que vai em meu nome. Por isso que ele que tinha que escolher. Por isso que quando você vai para Lucas e você vê o momento em que Lucas narra a seleção dos 12, é dito em Lucas que Jesus sobe ao monte e passa a noite inteira em oração, porque logo pela manhã ele tinha uma tarefa: escolher 12 que iriam representá-lo. E ele levou isso tão a sério, ele sabia o tamanho da seriedade, ao ponto dele passar a noite inteira orando. Eram os que iriam representá-lo. E agora ele está chegando para esses e está dizendo: não só andei com vocês durante 3 anos, não só ensinei pessoalmente o que eu queria que vocês soubessem, mas eu estou prometendo mais uma coisa: eu vou dar para vocês poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Mas isso tudo para uma finalidade. Não é para você se dar bem, não é para você ficar bem na fita com o pessoal do lado, não é para você gastar esse poder do tipo: veja, eu consigo adivinhar seu CPF. Vocês já viram o pregador assim? O missionário, o pregador, o profeta do Senhor que vai na igreja: seu CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O pessoal: uau! O poder é para um deleite pessoal, é isso? É uma pirotecnia para autoexaltação? Nunca foi e nunca será. O poder que ele promete é para trabalhar para o reino. O profeta nunca falava de si. O profeta falava do que deu a mensagem, o dono da mensagem. No Novo Testamento eles nunca falavam de si, eles falavam do Cristo.
quando eles tentavam ser adorados por quem quer que seja Pedro lá com Cornélio, ou seja Paulo e Barnabé sendo adorados por aqueles para quem eles estavam pregando, qualquer um, quando eles estavam tentando ser adorados, eles falavam, para! Paulo e Barnabé chegavam a rasgar as vestes, falavam, para! Vocês são doidos! Vocês querem me adorar? Para com isso! Até o apóstolo João, quando ele tem a visão do Apocalipse, ele cai aos pés do anjo e quer adorar o anjo, e o anjo fala, tá doido? Quer botar um alvo no meu peito? Você quer acabar comigo? Levanta, meu irmão, eu sou conservo teu. Calma, cara, adora a Deus, velho. Não joga essa batata quente no meu coração, você tá doido? Mas hoje, os profetas não têm medo de se auto-engrandecer, usando o poder do Espírito Santo para isso. Então toma cuidado quando você for no poder do Espírito Santo. Não use isso para si próprio. Você não está sendo comissionado, você não recebeu essas ferramentas para trabalhar em seu próprio benefício. Você recebeu para trabalhar em benefício do reino. E quando a gente olha ainda para o Novo Testamento, o que a gente consegue perceber? Que Deus sempre enviou. Deus sempre enviou pessoas. Até antes das pessoas, Deus sempre enviou. Quem são os principados e potestades nas regiões celestiais que nós vimos ontem mesmo, em Efésios 3:10? Anjos e demônios. Os demônios são o time do contra, né? Mas os anjos são o time da casa. Legal. Como que é anjos? Ou anjo, em grego? Angelos. Como que é mensagem, em grego? Angelion. A boa mensagem, ou a boa notícia, é bom, eucalipto, boa sombra, eutanásia, boa morte, boa mensagem, angelion, evangelho, é a boa nova, é a boa mensagem, é a boa notícia, noticiador, angelo. Você está vendo que até o próprio nome desse ser tem a ver com a comissão que ele recebeu de ir enviar a mensagem. Ele só existe em função da mensagem. Quando você olha para Hebreus, você vai ver que Hebreus está dizendo que eles são espíritos ministradores, espíritos que são enviados para falar. Você acha que é muito diferente conosco? Não, não é diferente conosco. Deus sempre enviou, Deus sempre teve os mensageiros. A mesma raiz da palavra anjo é a raiz da palavra mensagem, notícia. Então, não há promessa de poder de Cristo para quase nada, a não ser para capacitar você para a proclamação. Quer um outro exemplo? Quando Jesus vai mandar os 70, estávamos conversando sobre isso lá na casa do Mari Ruth ontem à noite. Aliás, as nossas conversas sempre têm alimentado a pregação do dia seguinte. Não sei se você já notou isso. Aí estávamos ontem falando lá na casa de Omar e Ruth sobre esse momento de Mateus 10. Quando ele reúne os 70 e fala, vão proclamar. E aí ele fala assim, mas quando vocês forem abrir a boca para proclamar, não se preocupem. Diante de reis e príncipes, para falar em meu nome, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Porque naquele momento vos será dado o que vocês vão dizer. Isso é a promessa do poder revestindo você. Em que momento? Na hora de falar sobre ele. Está vendo? Ele está prometendo mais uma vez a mesma coisa que ele está ordenando em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele ordena que você vai, está dizendo que vai te dar poder para proclamar. Em outros momentos ele está prometendo que ele vai te dar poder na hora que você for proclamar. É sempre a mesma promessa, é sempre o mesmo mandamento, é sempre a mesma capacitação. Ele promete conceder o poder necessário para essa proclamação. Mas tem um detalhe, e aí entra o Maranata nessa história. O nosso Deus é o Deus do impossível. Foi o que a gente aprendeu hoje, inclusive, lá no nosso momento devocional. O Levi teve um excelente momento ali conduzindo a gente na devocional. E ele falou isso. Levi repetiu isso mais de uma vez. Nosso Deus é o Deus do impossível. O que isso significa? Foi só falar do Levi que ele chegou. Estou te elogiando, Levi, hoje no momento devocional. Nosso Deus é o Deus do impossível. O que isso significa? Que o possível
É sua responsabilidade. Deixa o impossível com ele, mas o possível é sua responsabilidade. Agora vamos ver quais são então essas nossas responsabilidades. Primeira responsabilidade, a busca pela santidade. Ela é uma responsabilidade do mensageiro, falamos disso ontem. Nós somos escolhidos para a santidade. Sabe por quê? Porque a mensagem, ela pode ser afetada pelo mensageiro. A Bíblia diz isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 26, 7. Eu gosto demais desse texto, principalmente porque, deixa eu até falar um pouquinho da minha formação. Depois de me formar em teologia, eu fui fazer um mestrado no Mackenzie em aconselhamento bíblico. E no mestrado em aconselhamento bíblico eu descobri esse versículo e eu uso ele o tempo todo. Eu quero que uma voz, feminina, tem voz masculina aqui tomando conta do tempo todo. Então vamos ouvir uma voz feminina lendo bem alto Provérbios 26, 7. Pode ser dali, não. É isso mesmo, pode ser dali ou pode ser da sua versão. As duas juntas, por favor. 1, 2, 3 e... As pernas do coxo pendem. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que significa isso, gente? Que texto? Nada a ver com nada, pastor. Entendi nada, pastor. Imagina um coxo, paralítico, na cadeira de rodas. As pernas do coxo, pendem bambas. O que quer dizer? Ela está lá. Tem panturrilha? Tem. Tem dedos? Tem. Tem joelho? Tem. Os tendões estão lá, as veias, está tudo lá. O que é que não tem? Força. Não tem força. Bota o cara em pé e solta ele. Não tem força. Assim é a palavra na boca do insensato. Então você pega duas pessoas, um reconhecidamente sábio, pastor Artêmio, por exemplo, enquanto ele estava vivo aqui conosco, e você pega um insensato. E você coloca os dois para falar a mesma palavra. Qual vai ter mais força? A narrativa desse cara. Porque o mensageiro valida a mensagem, enquanto o mensageiro, invalida a mensagem. O que esse texto está dizendo é, você pode falar a mensagem mais acertada do mundo. Se você viver uma vida de insensato, as palavras estarão lá, mas a força do texto não. Assim como nas pernas de um coxo. Então cuide da sua vida, mensageiro, porque Deus te capacitou para a mensagem. A mensagem é importante. E é por isso que Ele vai capacitar você a vencer o pecado. Isso é outra questão pela qual Ele nos dá poder. Ele nos dá poder para... vai apitar aqui, tá bom, muito obrigado. Está com 8 minutos, eu vou até passar desse horário seu que você me deu, se depender do meu celular. Mas eu já estou caminhando para a conclusão. A mensagem é tão importante que Ele promete dar poder para você vencer o seu pecado. Por quê? Porque Deus é digno? Sim, como vimos ontem. Ele é digno de ter um povo santo adorando a Ele. Mas também por quê? Porque a mensagem dele precisa da sua santidade, para que ela tenha mais força quando ela chegar no lugar, quando ela chegar aos ouvidos de quem a ouvirá. Outra coisa que é responsabilidade nossa, devoção diária. A devoção diária é a responsabilidade do mensageiro. Eu preciso saber para onde Deus está me direcionando, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu fale, para quem Ele quer que eu fale. Eu preciso que o meu relacionamento com Ele esteja em dia. A devoção diária é a responsabilidade do mensageiro. O discipulado do recém-convertido é responsabilidade do mensageiro. Vimos isso no nosso texto de João 15. João 15, 16. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o fruto permaneça. Como que o fruto permanece? Cumprindo a devocional de ontem. O texto, ide, fazei discípulos. Como que eu vou fazer discípulos? Ensinando-os. A gente tem até uma piadinha
que demonstra a diferença de evangelistas e pastores. O evangelista e o pastor, de novo falando desses dois, né? O evangelista e o pastor foram caçar na floresta. Chegaram na fazenda de caça, na cabana de caça, estava tudo lá fechado, fazia 6 meses, aí eles conversaram entre si, alguém tem que ir arrumando isso aqui, botando água no fogo, cortando lenha, etc e tal, enquanto o outro vai caçar. Aí o evangelista falou, deixa que eu vou caçar, pastor, o senhor cuida da casa. O pastor falou, fechou, é o meu negócio, eu sou chamado para isso, para cuidar da casa. E ele falou, eu sou chamado para ir caçar, então vamos lá. Aí o evangelista foi caçar. E o pastor está cuidando da casa, daqui a pouco ele olha assim pela janela, e ele vê o evangelista correndo, e um urso enorme correndo atrás dele. E daí ele fica preocupado, e os dois estavam sem armas. E então ele corre para a porta e abre a porta e começa a gritar, vem para cá, vem para cá. E o evangelista começa a correr na direção da cabana, e ele aqui com a porta aberta, vem, entra rápido. E aí quando o evangelista chega na porta da cabana, ele para e vira para o urso e fica esperando. E o urso vem vindo. E o pastor, você está louco? Vem, entra logo, temos que fechar a porta, entra logo. E ele parado. Quando o urso pula para cima dele, ele sai, o urso passa para dentro, ele fecha a porta e grita para o pastor, vai cuidando desse daí que eu vou buscar mais um. E muitas vezes os evangelistas fazem isso. Eu fiz isso por muito tempo. O grupo M faz isso. A gente chega, prega o evangelho, depois terminou, apelo. Quem aceita Jesus? 15, 20 mãos se levantam. Aí os emistas, os missionários do grupo M pegam esse cara. Vem aqui você, vamos conversar atrás do palco. E repassa todo o plano de salvação. Ora com ele, choram juntos e pegam o nome. E aí vai lá no pastor e fala, toma, se vira com eles. E vamos para a próxima cidade. Está errado? Não está errado, meu irmão, não está errado. Mas lembra, você é responsável. Você é responsável. Essa é uma das responsabilidades do cara que evangeliza. É cuidar, discipular aquele a quem ele evangelizou. E a última responsabilidade do evangelista, e aqui a gente termina. Se preparar. E como vimos, Deus é o Deus do impossível. A responsabilidade sua é se preparar. Afiar o seu machado. Vou falar uma frase aqui que mudou minha vida, inclusive, que eu também ouvi por um líder do PV Pará, Palavra da Vida Pará, o Tiago, talvez vocês conheçam aí, até hoje ele é líder lá. Pastor Tiago, ele disse o seguinte, quem afia o seu machado cumpre bem o seu chamado. Vou falar mais uma vez, depois você vai repetir. Quem afia o seu machado cumpre bem o seu chamado. Sua vez? Amanhã de manhã vamos voltar nessa frase, guarde ela no coração. Pense sobre o que ela pode significar. Amanhã a gente conversa sobre isso. A responsabilidade de se capacitar é sua, meu irmão. Ele é o Deus do impossível. Como você vai se capacitar? Maranata? Um outro seminário? Ah, não, eu não quero especificamente ser pastor. O Maranata não é só para quem quer ser pastor. Eu já mandei gente para o Maranata que não veio para ser pastor, veio para aperfeiçoar o seu chamado, para aperfeiçoar a sua capacidade de trabalhar para o reino. E que voltaram, e hoje são outras coisas na vida. Um, ele é entregador, está até morando na Inglaterra, e ele é entregador da Amazon. Ficou 2 anos aqui, o Vinícius. A outra é a Ana Carla. Ana Carla não é pastora. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem pastora. Ela não veio para ser pastora. Ela trabalha com vendas, mas ela ajuda na igreja em que ela é ovelha. Inclusive, quando ela voltou do Maranata, uma coisa muito legal aconteceu. Eu perdi a minha ovelha. Isso mesmo. Sabe por que eu digo que é legal? Porque ela chegou para mim e falou, pastor, eu até quero fazer o estágio de conclusão do curso aqui em Maringá, mas eu não quero na Quarta Igreja, eu quero um lugar que precise mais. Eu falei, Ana Carla, tem uma congregação lá do outro lado da cidade, pequenininha, que quer se tornar igreja. Quer ir para lá? Ela falou, amo a ideia. E ela foi, e hoje, até hoje, ela é o braço direito do pastor Mateus. A igreja
foi organizada, a congregação se tornou igreja e ela ainda é a líder de jovens e adolescentes. Por que ela cumpre tão bem o seu chamado? Porque ela afiou muito bem o seu machado no tempo de Maranata. Então, como vai ser o seu processo de afiar o machado? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Esse processo é responsabilidade sua, meu irmão. Esse processo é responsabilidade sua, minha irmã. Que Deus nos ensine todos os dias. Fale claramente ao nosso coração, como Ele falou com Jeremias. Venha, eu vou te enviar para as nações. Venha, eu vou colocar a minha palavra nos seus lábios. Que Ele seja claro. No entanto, no momento, falei isso ontem para o Rafael e para sua esposa, no momento que Deus abrir uma porta para você e te der uma comissão, não passar por essa porta é desobediência. Se Ele te chama, não ir é desobediência. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos capacite sempre. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Deus de graça e paz, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor usou a vida de alguém que atendeu o chamado para me alcançar e alcançar a cada um de nós. Queremos caminhar nesses passos, pisar nessas pegadas e alcançar a vida de outros, Pai. Então capacita-nos e usa-nos, porque o Senhor é digno de muito mais do que isso. O Senhor é digno de muitas vidas. Se nós vivêssemos 1000 vezes, todas elas sendo entregues no altar diante do Senhor, seria pouco, perto daquilo que o Senhor merece receber de nós. Bendito é o Seu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para quem que eu passo? Eliamar, Ruth,